prazer de receber em nossos estúdios a ex-senadora, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que nos fala deste momento tão importante pós-Rio+20. Gente, a senadora ficou chateada. Eu li aqui alguns artigos dela, ela demonstrou sua insatisfação com o resultado da Rio+20. Mas por que a ministra ficou insatisfeita? O que faltou? Compromisso dos países, dos chefes de Estado? A sustentabilidade ficou à margem do debate da crise europeia, por exemplo? A ministra é nossa convidada. Vamos falar de outros temas também. Como é que está o andamento do filme Marina e o Tempo? Esses convites. Tem até partido sendo criado para convidar a Marina, como é o caso do novo partido, Partido Ecológico Nacional, que dizem aí alguns analistas políticos, foi criado para convidar a Marina para fazer parte. Senadora, muito boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Antes da gente falar dessa Rio+20, quer dizer que criaram um partido só para convidá-la. Foi o que alguns analistas andaram escrevendo por aí. É o caso do Partido Ecológico Nacional, o PEN. A senhora foi convidada pelo ex-deputado Adilson Barroso, que era do PSC de São Paulo. Ele disse, não, vou convidar porque a ex-ministra Marina é a cara do PEN. Foi convidada, tem DEM aí, agora tem o PEN, ministra. Olha, eu não tenho nenhuma relação com esse partido, não é? Aliás, eu estou fazendo um movimento que nesse momento não tem nenhuma relação com nenhum partido e acho que nós estamos vivendo uma crise da política sem precedente. E a pior coisa é você se envolver com uma discussão de criação de partido sem programa, sem visão de país, não é? Sem princípios que possam criar um novo amálgama para o momento político grave que a política brasileira está vivendo. Né? Já não se sabe mais quem é oposição, quem é situação, quem era adversário político. Hoje virou tudo uma mesma coisa. Como diria o filósofo Gilberto Kassab, né? Não, nem de centro, nem de esquerda e nem de direita. É luta do poder pelo poder, do dinheiro pelo dinheiro. É isso que a gente está vendo, lamentavelmente, o quadro na política brasileira. Mas eu quero falar de política com a senhora depois. Eu quero começar falando da Rio+20. Senadora, a senhora deixou claro sua insatisfação, li alguns de seus artigos, o documento oficial da Rio+20 apresentado, inclusive pelo próprio governo brasileiro, foram 193 países participantes, chefes de Estado, delegações inteiras. Mas eu tenho a impressão, ministra, de que o grande público não entendeu muito bem o que era essa conferência, quais eram seus objetivos iniciais. Eu gostaria que a senhora me falasse da importância, primeiro, de se realizar no Brasil, 20 anos depois da Rio92. E por que mesmo essa conferência era tão importante? Olha, o grande público, Alan, ele tem a sensibilidade. Se você me perguntar se aumentou a consciência de 92 para cá, aumentou de maneira admirável. Obviamente que se você fizer uma conferência sobre saúde, as pessoas vão entender a importância, mas elas não sabem discutir tecnicamente saúde. Se você fizer uma grande conferência para discutir educação, as pessoas têm a noção da importância da educação, mas elas não vão discutir a grade curricular, as matérias, a pedagogia envolvida, qual que é a melhor proposta. Da mesma forma, em relação aos temas ambientais, as pessoas têm a sensibilidade, sabem da importância, que algo grave está acontecendo no planeta, que nós estamos perdendo biodiversidade, que nós estamos vivendo processos terríveis de desertificação em várias regiões do planeta e de que o aquecimento global pode inviabilizar a vida na Terra. Então as pessoas têm essa sensibilidade. Obviamente que não há essa sensibilidade por parte dos governos. Daí a insatisfação da própria sociedade, porque ao longo desses 20 anos aconteceu um movimento que é contraditório. Ampliou a consciência da população no mundo inteiro e no Brasil mais ainda. Em todas as pesquisas, o Brasil é o país que tem, digamos, maior sensibilidade para os temas ambientais. A ciência cada vez mais acumulou informações mostrando que o planeta já está no vermelho em 50%. Em 92, essa perspectiva era de que estávamos no vermelho em 30%. De lá para cá já chegamos a 50%. Não é? É como se nós estivéssemos em um prédio e o engenheiro dissesse assim, olha, esse prédio tem 50% de chance de cair agora. Ninguém ficaria nesse prédio, tenho certeza. Não é? Só que o prédio que nós estamos não tem para onde ir, que é o planeta Terra, a nossa casa comum. E a ciência está dizendo
que já estamos no vermelho em 50%. Ao mesmo tempo em que ampliou a compreensão das pessoas, aumentou a quantidade de segurança em relação à ciência, do grave problema das mudanças climáticas, sobretudo, não é? Também o compromisso dos governos foi minguando na mesma proporção. É por isso que a gente está saindo desse encontro importante para o mundo inteiro e para o Brasil com uma declaração vaga, completamente à margem do grande debate que vem sendo feito pela ciência e pela opinião pública internacional, e não se tirou ali uma meta para a questão do financiamento e nem para a governança, ou seja, financiamento é essencial. Antes havia a proposta, desde Copenhague, de que era necessário um fundo de 100 bilhões de dólares para os investimentos, sobretudo nos países em desenvolvimento, para enfrentar o problema da crise ambiental global. Esse fundo caiu depois para 30 bilhões e nem mesmo isso saiu dessa convenção. Ao mesmo tempo em que estava acontecendo a Rio+20, teve a reunião do G20 no México, e ali ficou estabelecido que iam mobilizar, no âmbito do FMI, 400 bilhões para a crise econômica. Ou seja, a crise ambiental é mais grave, nem um centavo. A crise econômica está sendo socorrida, legitimamente tem que ser socorrida. O problema é que a crise ambiental também precisa de meios. Então, é uma declaração vazia, e o Brasil operou técnica e politicamente para essa declaração vazia. Então, decisivamente, a crise econômica mundial, notadamente na Europa, foi fundamental para que os países ricos, principalmente a Alemanha, talvez França, Inglaterra, que ainda enfrentam um pouquinho de crise, França e Inglaterra, a Alemanha ainda forte, mas foi fundamental, ministra, para que não houvesse essa disponibilidade, essa predisposição em ajudar projetos sustentáveis nos países em desenvolvimento, por exemplo? No caso da Europa, tem a crise econômica, mas ela também está agraçando o mundo inteiro. Todo. E a Europa sempre sustentou o debate de que a agenda ambiental global deveria ser um esforço multilateral, envolvendo todos os países com obrigações para cada país. Nesse momento de crise econômica, a Europa se enfraqueceu, manteve o discurso e operou na prática para inviabilizar os instrumentos de implementação dos acordos. Os Estados Unidos, que é país rico também, sempre teve uma posição contrária de que a crise ambiental global fosse tratada, né, num conjunto de países que tivessem obrigações de cumprir metas de redução de CO2, de perda de biodiversidade, enfim, todos esses acordos que foram feitos em 92. E na prática, a Rússia, a China e a Índia também eram contrários que fosse um esforço multilateral. Ficava a Europa, o Brasil e outros países sustentando a tese do multilateralismo. Dessa vez, o Brasil operou técnica e politicamente para promover no plano global o mesmo retrocesso que eles estão promovendo no âmbito nacional. É só você notar que, em 92, para a Eco 92, foi criado nada mais, nada menos do que a terra indígena e Yanomami, com 9 milhões de hectares. Em 2000, na Rio+10, foi criado o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, o maior parque do mundo. E o Brasil, às vésperas da Rio+20, acabou com o Código Florestal, porque esse Código Florestal aprovado não é mais um Código Florestal, é um Código Agrário. Mesmo com os vetos e as emendas? Os vetos, eles foram periféricos e ainda integrou vários retrocessos que foram introduzidos no Senado e na Câmara dos Deputados. Como se não bastasse, tirar nossas competências do IBAMA para fiscalizar desmatamento e uma medida provisória que dá direito à presidente da República a reduzir as unidades de conservação criadas nos governos anteriores para as finalidades das grandes hidrelétricas. Medida provisória 558, a senhora se refere? Exatamente. Se eles são capazes de fazer isso, com toda a mobilização, às vésperas da Rio+20, imagine o que não vão fazer depois. Então, esse retrocesso que está acontecendo no Brasil, o Brasil operou para que ele aconteça também no âmbito global. Então, eu vejo uma dura crítica à política ambiental do governo Dilma. Estou correto? Essa crítica quem está fazendo não é apenas eu. Eu a faço também.
mas tivemos um documento há uns 3, 4 meses atrás, de várias organizações da sociedade civil, que afirmaram e mostrando em cada questão que tivemos o retrocesso, de que esse governo é o que patrocinou o maior retrocesso na agenda ambiental dos últimos 20 anos. O governo da presidente Dilma. É claro que ainda há tempo dela corrigir os rumos do seu governo, mas já está na mira desse retrocesso a lei dos crimes ambientais. Um dia desse o ministro Stefanes deu uma entrevista dizendo que o alvo agora é a lei dos crimes ambientais. Então, nós estamos diante de um quadro que é grave, porque estão usando os resultados alcançados durante o governo do presidente Lula, com o plano de combate ao desmatamento que foi feito durante a minha gestão, em que a duras penas conseguimos um plano que reduziu o desmatamento em mais de 80%, que fez com que o Brasil fosse o primeiro país a assumir metas de redução. As pessoas usam esse feito para justificar agora as mudanças na legislação ambiental brasileira e também na legislação que cria terras indígenas. Já tem um projeto dizendo que só se criará terra indígena agora por lei no Congresso. Ou seja, a sociedade brasileira esperou durante tantos anos para ter um governo que fosse democrático popular, acreditando verdadeiramente que bandeiras democráticas e populares seriam mantidas, mas elas agora estão sendo removidas. E removidas agora sem nenhum acanhamento, porque na Rio+20 o Brasil, pela primeira vez, não se acanhou em fazer um discurso conservador e ter uma prática conservadora. A Europa manteve o discurso progressista com a prática conservadora. Os Estados Unidos manteve o discurso e a prática conservadora. E o Brasil inaugurou pela primeira vez uma ação completamente conservadora na agenda ambiental e um discurso igualmente conservador. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo e vou deixar uma pergunta no ar diante dessas duras críticas da ministra Marina Silva, da ex-ministra. Eu quero também fazer uma pergunta, e para nós da Amazônia, ministra, quais seriam os impactos dos resultados da Rio+20 para a Amazônia brasileira? Mas a senhora me responde isso logo após o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho e você é nosso convidado. Tem pergunta dos internautas também. Até já!